E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Hoje, vamos mergulhar num tema que, olha, me deixou bastante curioso. Qual? Fertilidade espiritual. Isso mesmo, fertilidade espiritual. Uau, interessante. Pois é. E a inspiração para esse papo vem de um texto devocional da família Fé, Amor e Esperança, Nossa. publicado em 9 de fevereiro de 2025. E aí, o que será que significa ser fértil espiritualmente, né? É uma boa pergunta. Será que a infertilidade espiritual é algo para a gente se preocupar? É o que vamos descobrir. Vamos lá. Bom, o texto já começa com uma analogia bem forte, né? A da videira. Sim. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a videira é usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo. O que te chama atenção nessa comparação? Olha, a videira, principalmente em Isaías 5, ela representa o povo de Deus, né? E a fertilidade, nesse contexto, ela se traduz na produção de bons frutos. Entendi. Mas atenção, não estamos falando de uvas, literalmente, mas sim de ações, de virtudes que refletem a nossa fé. A gente vê no Antigo Testamento que a infertilidade espiritual, ou seja, a ausência desses frutos, era vista com muita seriedade, a ponto de Deus permitir a destruição da vinha que simbolizava Israel. Nossa, que forte! Realmente, a gente para pensar que a fertilidade espiritual é algo que a gente deve levar a sério, né? Com certeza. E no Novo Testamento. Como essa ideia se desenvolve? Aí entra a figura de Jesus, né? Ele se apresenta como a videira verdadeira em João 15. Ele é a fonte da vida e nós, seus seguidores, os ramos. E a mensagem central é, para a gente dar frutos, a gente precisa permanecer nele. Permanecer nela. Assim como um ramo só produz uvas se ele estiver conectado à videira recebendo nutriente, a gente também precisa estar ligado a Cristo para florescer espiritualmente. Faz sentido. E como a gente pode permanecer em Cristo no dia a dia, na prática? Boa pergunta. João 15.1 e 5 dá umas dicas bem valiosas. A leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com outros cristãos. Tudo isso funciona como nutriente para nossa fé, sabe? Essas práticas nos conectam a Jesus e nos capacitam para produzir os frutos do Espírito. Legal. E o texto que a gente está analisando hoje, ele propõe algumas perguntas para reflexão, né? Sim. A primeira é, como posso cultivar uma vida que consistentemente produz frutos espirituais? O que você diria para quem está se fazendo essa pergunta? Eu diria, olhe para os seus hábitos. O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem dedicado tempo para se conectar com Deus, para ler a Bíblia, para orar? Como você tem se relacionado com as pessoas? Os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, eles devem estar presentes na nossa vida. Devem ser visíveis, né? Exatamente, é como uma evidência, né, de que a gente está conectado com Cristo. É verdade. E se a pessoa sente que não está produzindo esses frutos? Que está passando por um momento de seca espiritual, quais os sinais de alerta para essa infertilidade? Olha, a seca espiritual, ela pode se manifestar de diferentes formas, né? Apatia, falta de interesse pelas coisas de Deus, frieza no relacionamento com Ele, irritabilidade, falta de compaixão, dificuldade em perdoar. Cara, esses podem ser sinais de que algo não vai bem. E é importante a gente estar atento a esses sintomas e buscar ajuda. Assim como a gente faria se estivesse com algum problema físico. É verdade. E como a gente pode irrigar essa terra seca? Cultivar essa fertilidade espiritual. Aí que entra a importância da gente buscar a Deus com sinceridade. Reconhecer que a gente precisa dele. A oração sincera, a leitura da palavra, a comunhão com outros cristãos, o serviço ao próximo. Tudo isso ajuda a gente a fortalecer a nossa conexão com Deus e a produzir frutos. E esses frutos, eles não se resumem só a ações e virtudes, não. Mas também a dons e talentos que a gente pode usar para servir a Deus e ao próximo. Interessante. E falando em servir, a segunda pergunta do texto é: de que maneiras posso garantir que estou permanecendo em Cristo diariamente? Aí a gente fala de cultivar intimidade com Deus, né? Conversar com Ele ao longo do dia, compartilhar nossas alegrias, angústias, dúvidas, buscar a direção dele em cada decisão. E claro, a comunhão com outros cristãos é fundamental. Compartilhar experiências, encorajar uns aos outros, orar juntos, fortalece muito a nossa fé. Sim. E para finalizar, última pergunta. Como posso usar os frutos do Espírito em minha vida para glorificar a Deus e edificar outros? Olha, essa pergunta nos desafia a ir além. Não basta só cultivar os frutos do Espírito, a gente precisa usá-los para abençoar o próximo. Seja gentil, paciente, compreensivo. Pratique a generosidade, o perdão. Use seus dons e talentos para servir a Deus e as pessoas. Cada gesto de amor, por menor que seja, glorifica a Deus e edifica quem está ao nosso redor. Que reflexão poderosa. E você que está nos ouvindo, como tem cultivado a sua videira? Que frutos você tem produzido? Lembre-se, a fertilidade espiritual ela é uma jornada.
uma busca constante por Deus e por transformação. Use as perguntas que a gente discutiu hoje como ponto de partida para uma reflexão pessoal. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Exatamente. E se você quiser se aprofundar, existem muitas formas de nutrir a sua fé e produzir frutos. Busque livros, podcasts, cursos que te inspirem, que te ajudem a fortalecer o seu relacionamento com Deus. Participe de uma comunidade, conecte-se com pessoas que compartilham da sua fé. Ótimas dicas, e com isso a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Até a próxima. Até!